Olá pessoal, esta noite estamos nos acomodando em um banco de madeira rústico ao lado de uma lareira enfumaçada. Alguém lhe entrega uma tigela sem colher, cheia de algo cinzento fumegante e ligeiramente coagulado. O cheiro lembra vagamente cebolas, mas você não tem certeza. Ao lado há um pedaço de pão tão duro que você se pergunta se foi feito para construir paredes. Bem-vindo ao jantar na Idade Média. Vamos ser claros se você está esperando um assado suculento ou um ensopado rico. Está uns 700 anos e algumas classes sociais adiantado. A comida medieval era em grande parte profundamente decepcionante, especialmente se você não fosse rico. A palavra da noite é mingau, mas não aquele dos órfãos de Dickens, com música triste de violino. Não este é o mingau medieval, aveia ou cevada cozida em água ou cerveja fraca, com a sorte ocasional de uma raiz cozida. Sal, se você tiver sorte. Carne, só se você a caçasse ou tivesse amigos poderosos. Você provavelmente não sobreviverá a esse cardápio sem um pouco de bom humor. Antes de se acomodar, tire um momento para curtir o vídeo e se inscrever, mas só se realmente gostar do que faço aqui. E eu adoraria saber de onde você está assistindo e que horas são aí. Deixe nos comentários abaixo. Agora apague as luzes. Talvez ligue um ventilador para aquele zumbido suave de fundo e vamos embarcar juntos nesta jornada. Você se inclina, pega o mingau com os dedos, porque garfos ainda não existem, e dá uma mordida. Está quente. É a coisa mais gentil que você pode dizer. Você mastiga lentamente. O sabor é insosso com bolsões ocasionais de sal ou cebola. Não é exatamente ruim, mas definitivamente não é bom. Ainda assim, em uma era sem refrigeração, temperos ou saneamento, era a coisa mais segura na mesa. O pão era constante. Geralmente assado duro como pedra, servia tanto como prato quanto como comida. Casas ricas usavam trenchers, fatias grossas de pão velho para segurar carnes e molhos. Após a refeição, esses pedaços de pão gordurosos eram comidos dados aos cachorros, ou, numa reviravolta estranhamente caridosa, doados aos pobres. É como receber o prato de papel usado de alguém como presente. Historiadores ainda discutem se os trenchers eram realmente comestíveis ou mais simbólicos. De qualquer forma, não eram exatamente uma explosão de sabor. E o pão em si dependia do seu status. Pão branco feito de farinha de trigo peneirada era reservado para os ricos. Se você fosse camponês, seu pão era de centeio, cevada ou aveia denso, áspero e propenso a mofar, se guardado por muito tempo. Vamos pausar e imaginar uma refeição noturna típica. O sol se põe. Você trabalhou nos campos desde o amanhecer. Suas mãos estão rachadas, seus pés encharcados, seu estômago roncando. Você se senta perto do fogo enquanto alguém serve um ensopado ralo em uma tigela de madeira. É principalmente repolho e nabo, talvez um pedaço de bacon, se for um dia de sorte. Há fumaça em seus olhos e lama no chão. Você dá uma mordida. Está quente, te enche, e por agora isso basta. Mas não vamos romantizar demais. A comida não era só sem graça. Ela também podia te deixar doente. A farinha muitas vezes continha pedaços de pedra de moinho, tornando o pão arenoso e desgastando os dentes. Carne estragada era disfarçada com cozimento excessivo ou temperos. E então há a encantadora invenção dos esticadores de pão, coisas como giz em pó-feijão amassado ou até ossos moídos adicionados para render a massa. Fraude no pão é mais antiga que seu fermento caseiro. Um detalhe surpreendentemente saudável. Nas vilas, as refeições eram muitas vezes comunitárias. Vizinhos compartilhavam panelas, lenha e receitas. Embora não pareça excitante, a comida era um ato social. Havia piadas contadas, canções murmuradas e crianças que lambiam as tigelas, não importava quão sem graça fosse o ensopado. Ainda assim, não podemos adoçar a realidade, e não só porque açúcar era raro. Era comida de sobrevivência moldada pela pobreza, pelo clima e pela incerteza esmagadora da vida medieval. Uma má colheita podia significar meses de refeições improvisadas com quaisquer raízes, grãos ou ervas forrageadas disponíveis. Ah, e aqueles feijões secos
É melhor você gostar deles, porque estavam sempre lá. Você provavelmente está desejando um pouco de variedade agora. Talvez um frango assado, uma maçã crocante, uma fatia de queijo macio. Bem, abaixe suas expectativas, porque aqui na Europa medieval, variedade é um sonho distante e sua refeição está prestes a ser cozida. Cozinhar. Esse é o método dominante na Idade Média. Tudo vai para uma única panela, grãos vegetais, pedaços de carne ou osso, talvez algumas ervas, se você as tiver. Isso é o ensopado, essencialmente o prato nacional dos camponeses. E a coisa sobre o ensopado é que ele está sempre fervendo. Há uma lógica reconfortante nisso. Um fogo queima lentamente o dia todo no canto da sua cabana de um cômodo. Você joga as sobras de ontem, os nabos de hoje e o arrependimento de amanhã. O calor mantém a comida segura de bactérias e quanto mais ferve, mais espessa e saborosa ela fica, pelo menos em teoria. Na prática vira uma papa bege. Você mexe com a mesma colher de madeira que todos usam desde que seu avô era jovem. E não você, não a lava entre os usos. Por que se preocupar? A panela não foi esvaziada há uma semana também. Historiadores ainda discutem se essas panelas intermináveis produziam algum sabor, ou se eram simplesmente funcionais insossas ao ponto de melancolia. Mas não é só o ensopado que recebia o tratamento de fervura. Carne fervida. Vegetais fervidos até virarem uma pasta. Até frutas às vezes acabavam em ensopados. Assar era reservado para os ricos, exigia mais combustível e espaço. Ferver, por outro lado, era seguro e econômico e não precisava de fornos sofisticados. Há algo hipnótico nisso realmente. O ritmo das bolhas, o chiado do vapor, o leve toque da concha contra a panela de ferro. Nos meses frios é a única coisa quente na casa. A comida pode ser esquecível, mas o processo, o cheiro de fumaça, o brilho do fogo, a forma como as pessoas se reúnem perto da panela tem um calor que fica com você. Claro, há uma desvantagem. Quando tudo é fervido, tudo começa a ter o mesmo gosto. Vegetais de raiz tornam-se indistinguíveis. Repolho tem gosto de nabo, nabo tem gosto de cebola, e tudo tem um leve sabor de cinzas. Especiarias eram caras, ervas eram sazonais, e sal nem sempre estava disponível. Então o que você tem é uma grande tigela fumegante de textura. E, no entanto, as pessoas faziam isso funcionar. Alguns adicionavam alho selvagem para um toque. Outros jogavam caroços de maçã ou ameixas secas para adoçar. Se você tivesse sorte, tinha um osso com um pouco de tutano. O objetivo não era o sabor, era a saciedade. Calorias significavam sobrevivência. Há até uma tradição culinária encantadora em algumas vilas, o ensopado perpétuo. É exatamente o que parece uma panela que nunca era completamente esvaziada, apenas reabastecida dia após dia, mês após mês. Novos ingredientes entravam, os antigos se dissolviam. Você não estava comendo uma refeição fresca, estava provando história. Não vamos esquecer o fator psicológico. Quando seus dias são longos, frios e cheios de trabalho físico, uma tigela fumegante de algo, mesmo que seja uma papa sem sabor, é reconfortante. Você se senta ao lado do fogo, envolve as mãos na tigela e deixa o calor penetrar em seus ossos. Em um mundo de incertezas, ferver a comida lhe dava controle. Pelo menos você sabia que estava cozido. Há até uma piada circulando pela Vila Ferva por tempo suficiente e vira sopa mesmo que tenha começado como suas botas. Ok, isso pode não ser uma piada. Alguém pode ter realmente tentado uma vez. Ainda assim, há um ritmo nesse estilo de vida. Ferver comer, trabalhar. Ferver comer, dormir. É um ciclo lento e confiável. A comida pode ser terrível pelos padrões modernos, mas na Idade Média era confiável. E isso era metade da batalha. Você limpa os dedos em um pedaço de linho áspero, guardanapos ainda não são comuns, e procura um garfo. Mas claro, não há nenhum. Na verdade, se você tirasse um do bolso agora, as pessoas poderiam pensar que você está possuído ou que é francês. Bem-vindo à etiqueta de jantar medieval sem garfos, apenas dedos. Comer com as mãos não é um descuido grosseiro,
é a norma por séculos. Mesmo entre as classes altas, os dedos eram os principais utensílios. Facas eram pessoais não comunitárias, e colheres apareciam apenas para ensopados. A maioria das refeições envolvia pegar pedaços de comida diretamente ou colher com um pouco de pão. É íntimo bagunçado e se você está comendo um cisne assado em um salão nobre, meio que uma demonstração de poder. Antes que você torça o nariz, lembre-se que as pessoas medievais não eram alheias à limpeza. Elas lavavam as mãos antes e depois das refeições. Às vezes, geralmente, pelo menos quando outros estavam olhando. E na sociedade educada havia regras para comer com os dedos, você usava apenas os 3 primeiros dedos, e não os lambia a menos que tivesse certeza de que ninguém importante estava olhando. A mesa era muitas vezes apenas uma tábua, sobre cavaletes coberta com um pano. Você se sentava em longas fileiras cotovelo com cotovelo. Em casas nobres você poderia ter seu próprio prato, ou melhor, um trencher de pão. Em casas mais pobres, todos mergulhavam na mesma panela, muitas vezes com nada além de dedos e boas intenções. Há muita confiança envolvida em compartilhar sopa com alguém que acabou de chegar do campo. Historiadores ainda debatem se os trenchers eram destinados a serem comidos ou apenas usados e descartados. Alguns dizem que eram embebidos em molho e passados para servos ou mendigos. Outros acreditam que eram deixados para os cachorros. De qualquer forma, você não está exatamente pensando em sobremesa depois. Curiosamente, o conceito de pratos existia de certa forma. Refeições eram servidas em ondas, especialmente em banquetes. Você recebia carnes e pães, em uma rodada depois, talvez peixes e frutas na próxima. Mas tudo chegava em bandejas gigantes e todos pegavam ao mesmo tempo. Se você fosse lento educado demais, ou estivesse sentado longe do anfitrião, poderia acabar com a última folha de repolho murcha e um osso de frango lambido pelo cara ao seu lado. E a outra reviravolta o status social na mesa. A posição onde você sentava importava. Quanto mais alta sua posição, mais perto você ficava do senhor ou anfitrião, e melhor era a sua comida. Literalmente, os servos traziam cortes mais nobres de carne e pratos mais elaborados para a mesa alta, enquanto os convidados no canto recebiam sobras. Jantar era um espetáculo, uma performance de poder, não apenas nutrição. Se você tivesse sorte de jantar em um grande salão, poderia até testemunhar uma performance alimentar. Imagine um pavão inteiro servido com as penas recolocadas ou uma torta que libera pássaros vivos quando cortada. Não eram apenas truques culinários, eram demonstrações de riqueza e maravilha. Mas lembre-se, você ainda está comendo com os dedos e provavelmente está morno quando chega até você. E a limpeza? Não é problema seu se você for convidado. Os cachorros debaixo da mesa estão felizes em ajudar. Entre o chão coberto de palha e os animais soltos, as casas medievais tinham uma equipe de limpeza embutida. Galinhas bicavam migalhas, porcos fuçavam sobras. E o gato, se não estivesse dormindo na lareira, observava julgando de uma viga acima. É estranho, não é? Por toda a sua rusticidade, há algo acolhedor nisso. O calor da lareira, a proximidade da multidão, as risadas compartilhadas quando alguém acidentalmente mergulha a manga no molho. Comida como comunidade, não apenas consumo. Ainda assim, você não pode deixar de desejar um guardanapo, ou pelo menos sua própria colher. Você já deve ter ouvido a lenda. A comida medieval era tão ruim que usavam especiarias para mascarar o sabor de carne podre. Uma pitada de canela aqui, um toque de cravo ali. Tudo para esconder o horror do que estava realmente no prato. Bem, não é bem assim. Esta noite vamos esclarecer as coisas e a panela sobre as especiarias medievais. Porque, embora fossem usadas, não era para disfarçar carne estragada. Na verdade, as especiarias eram preciosas, caras, importadas de lugares tão distantes quanto a Índia e as Ilhas das Especiarias. Pense nelas como o equivalente medieval de pó de ouro com um aroma picante. A verdade. Se sua carne estava podre, você provavelmente não podia pagar por especiarias.
Historiadores ainda debatem até que ponto os cozinheiros medievais usavam especiarias para preservação versus sabor. Mas a maioria concorda. Os ricos usavam especiarias como símbolo de status. Polvilhar açafrão na sopa. Isso era ostentação. Esfregar carne com pimenta e gengibre. Isso era praticamente aristocracia culinária. Você, no entanto, é um humilde viajante em uma casa modesta. Seu ensopado esta noite não tem nenhuma especiaria exótica. Na melhor das hipóteses, pode haver um raminho de ervas locais tomilho salsa, ou algo vagamente parecido com menta que você colheu perto da latrina. Sem canela, sem noz moscada, e definitivamente sem açúcar, a menos que você tenha roubado um mercador. Ainda assim, nas altas esferas da culinária medieval, as misturas de especiarias podiam ser elaboradas. Uma mistura chamada poudre douce combinava canela, gengibre e açúcar doce e quente. Outra, poudre forte, apostava em pimenta e cravo para um toque mais ardente. Receitas do século XIV mencionam essas misturas casualmente como se todos tivessem cardamomo à disposição. Não tinham. Em casas nobres, armários inteiros eram trancados para proteger o estoque de especiarias. O especiador era muitas vezes um cargo de tempo integral, e os potes de especiarias eram pequenos ornamentados e guardados como tesouros. Pense neles como NFTs medievais raros, caros e às vezes mal compreendidos. Mas aqui vem a parte divertida: muitas das especiarias que as pessoas adoravam na época são as que hoje associamos às sobremesas. Canela, gengibre e cravo até pimenta iam parar em ensopados de carne e molhos. Imagine morder um pato assado que tem gosto de pão de mel, ou um ensopado de peixe com aroma de anis e mel. Parece estranho para nós, mas naquela época doce e salgado não eram separados em pratos diferentes. Eles dançavam juntos no mesmo prato. Há até uma receita real para uma torta de enguia com passas e canela. Você pode não desejar isso, mas com certeza faz o Taco Tuesday parecer sem graça. E o sal. Essa necessidade humilde que hoje tomamos como garantida, naquela época era coisa séria. O sal não vinha em saleiros, vinha de água do mar evaporada ou poços de salmoura. Cidades inteiras prosperavam ou ruíam por causa da produção de sal. Guerras eram travadas por ele. E em alguns lugares seu lugar na mesa era literalmente acima do sal, ou abaixo do sal, um marcador de classe disfarçado de tempero. Em casas mais pobres, o sal era usado com moderação, se é que era usado. A maior parte do sabor vinha da fermentação repolho em conserva cerveja azeda, talvez um queijo em um dia de sorte. Qualquer coisa para quebrar a monotonia. E, no entanto, de vez em quando, alguém fazia fortuna ou casava bem e trazia um toque de especiaria para a panela da vila. Uma pitada de gengibre no ensopado de inverno. Um toque de canela em uma torta de festival. Você lembraria daquela refeição por meses. Então, não, as especiarias não estavam mascarando carne estragada. Elas eram o destaque. Um toque de cor brilhante em um mundo culinário muito bege. E como qualquer coisa rara e bela, eram tanto cobiçadas quanto controversas. Um detalhe curioso: alguns médicos medievais acreditavam que especiarias podiam equilibrar os humores do corpo. Muito melancólico. Tome um pouco de noz moscada. Sentindo-se muito colérico, cravos podem ajudar. Não é à toa que as cozinhas medievais pareciam uma mistura de farmácia e boticário. Você toma outro gole do seu caldo. Ainda é basicamente cebola e cevada. Mas por um momento fugaz você imagina como seria com um toque de canela. Então lembra, o salário de um ano inteiro mal compraria uma colherzinha. De volta ao ensopado então. Você acorda cedo. O sol ainda nem nasceu, mas você já tem uma tigela de algo quente nas mãos. Não é exatamente mingau, embora tenha a mesma textura pastosa. Cheira vagamente a fermento com um toque azedo que faz seu nariz franzir. Você toma um gole e suas sobrancelhas se levantam. É cerveja. Não uma caneca robusta, veja bem. É uma cerveja fraca com baixo teor alcoólico que até crianças tomam no café da manhã na Idade Média. E sim, cerveja no café da manhã é completamente normal. Por quê? Porque água pode matar você.
As fontes de água medievais eram, digamos, pouco confiáveis. Poços podiam estar contaminados, riachos serviam como lavanderia e latrina, e a teoria dos germes ainda estava a séculos de distância. Então as pessoas ferviam água quando podiam, mas mais frequentemente apenas bebiam cerveja. O processo de fermentação mesmo em cervejas fracas ajudava a matar bactérias nocivas. Era segurança líquida, efervescente, ligeiramente azeda e vagamente nutritiva. Historiadores ainda discutem se a água era realmente tão perigosa universalmente quanto assumimos hoje. Algumas comunidades mantinham fontes e poços limpos, mas como regra geral, cerveja parecia mais segura e mais divertida, até para o café da manhã. Essa cerveja fraca não ia deixar ninguém bêbado, tinha um teor alcoólico de cerca de 1% ou menos, mas enchia a barriga, dava calorias e fazia você se sentir levemente alegre com o pão encharcado ao lado. As cervejeiras, sim, esse era um título de trabalho real, eram membros essenciais da sociedade. Essas mulheres fabricavam cerveja fraca em casa, vendendo-a por jarra ou concha. Suas portas poderiam ser marcadas com uma vassoura para mostrar que tinham cerveja fresca disponível. Esqueça a cafeteria local, esse era o equivalente medieval. Se você tivesse um pouco mais de dinheiro ou vivesse em uma cidade de mercado, poderia também tomar vinho. Mas o vinho era muito diluído, a menos que você fosse nobre e muitas vezes aromatizado com ervas ou especiarias para mascarar seu azedume. E no norte da Europa era mais raro que cerveja de qualquer forma. A cerveja reinava. Até monges fabricavam cerveja. E boa cerveja, aliás. Seus claustros muitas vezes continham cervejarias completas. E as cervejas que produziam não eram apenas para beber. Eram para sobreviver durante jejuns. Alguns jejuns proibiam comida sólida, mas líquidos ainda eram permitidos. Daí cerveja de monge espessa e robusta o suficiente para te sustentar durante a quaresma sem mastigar. Leite estava disponível, mas principalmente para crianças e doentes. Estragava rápido. E chá e café. Ainda faltavam séculos para aparecerem. Então, se você estava com sede, suas opções de bebidas medievais eram bem limitadas. Cerveja fraca, cerveja um pouco mais forte. Cerveja de malte, mais cerveja de malte. E se você tivesse muito azar, água da chuva que tinha gosto de fuligem do telhado. E não vamos esquecer os fãs de hidromel. Mel fermentado água e talvez algumas ervas ou frutas, o hidromel era a bebida preferida em certas regiões. Doce, pegajoso e às vezes explosivo, dependendo de quem o fabricava. Mas a cerveja não era apenas uma bebida, era parte do ciclo alimentar. Pão e cerveja vinham dos mesmos ingredientes grãos e água. E por causa disso, muitas vezes eram feitos juntos. Você podia amolecer pão velho em cerveja para uma refeição rápida, ou transformar pães velhos em massa de cerveja para fritar coisas que não deveriam ser fritas. Inovação culinária é uma coisa linda. Um detalhe curioso. Alguns mosteiros fabricavam cerveja forte o suficiente para te fazer dormir após uma caneca. Não era incomum um monge cochilar durante as orações, não por êxtase espiritual, mas por causa daquela cerveja dupla fermentada da noite. Você toma outro gole da sua cerveja fraca. Não é doce, não é refrescante, mas é segura. E neste mundo, segurança tem um gosto melhor que açúcar. Você olha novamente para sua tigela de ensopado e avista uma cenoura cozida flutuando perto da superfície. Nada mal você pensa, pelo menos é algo laranja. Mas se você está sonhando com folhas frescas ou uma salada colorida, está no século errado e na classe social errada. No mundo medieval, vegetais estavam por toda parte, mas só se você fosse camponês. As classes altas. Elas os evitavam quando podiam. Estranho, não é? Hoje vegetais são estrelas de jantares da fazenda à mesa e quadros de receitas no Pinterest. Mas na Idade Média, eram vistos como humildes, até vergonhosos. Algo que você comia quando não tinha outra escolha. Algo cultivado na terra associado ao trabalho árduo e para os nobres a pobreza. Você, claro, não é nobre. Você é prático. Conhece seu repolho, sua acelga. Cultiva cebolas, alho poró, alho ervilhas e quaisquer vegetais de raiz
que sobrevivam ao solo teimoso e às estações imprevisíveis. E quando o inverno chega, você seca, conserva em picles ou armazena em buracos de terra sob o chão da sua cabana, porque sabe que quando a neve cair, seus jantares futuros dependerão daquele nabo murcho que guardou em outubro. Enquanto isso, na mesa do Senhor, as coisas são muito diferentes. Carne domina mesmo que fibrosa ou cozida demais. Frutas são valorizadas especialmente se secas ou importadas. E vegetais são cozidos até virarem nada, ou escondidos em tortas mascarados por queijo-mel, ou se você estiver se sentindo exótico, um toque de leite de amêndoas. Historiadores ainda discutem se essa aversão aos vegetais vinha de teorias de saúde ou puro esnobismo. Textos médicos medievais afirmavam que vegetais eram frios e úmidos ruins para a digestão e propensos a causar flatulência. Isso mesmo os nobres podem ter evitado couve por medo de ruídos inconvenientes. Camponeses não tinham o luxo de tais preocupações. Eles comiam o que crescia. Se você tivesse sorte, poderia encontrar azedinha urtigas ou alho selvagem na floresta. Você cozinhava suas folhas com feijões ou grãos esticava com cevada, talvez temperava com gordura animal, se tivesse alguma. Há um ritmo encantador nisso, no entanto. Os produtos sazonais moldavam o calendário. Na primavera você se deliciava com brotos frescos e ervas. No verão, o jardim explodia com leguminosas e ervilhas. No outono você secava feijões e pendurava maços de alho-poró nas vigas. E o inverno? O inverno era todo sobre repolhos, cebolas e sonhos de qualquer outra coisa. Curiosamente, alguns dos vegetais mais valorizados não eram nem nativos. Os romanos haviam introduzido coisas como aspargos e alcachofras séculos antes, mas muitas caíram em desuso ou desapareceram completamente do norte da Europa. Alguns vegetais, como tomates e batatas, só apareceriam após o período medieval. Então, não espere batatas fritas com seu ensopado tão cedo. Ainda assim, as pessoas medievais eram criativas. Faziam molhos verdes de salsa e vinagre. Colocavam alho-poró em tortas. Amassavam feijões em pastas e os recheavam em massas. Uma receita do século XIV até inclui um pudim de cenoura adoçado com mel e engrossado com migalhas de pão. E aqui vai um fato curioso: as cenouras de então nem sempre eram laranjas. Muitas eram roxas brancas ou amarelas. A cenoura laranja que conhecemos hoje foi cultivada séculos depois, em parte ironicamente para homenagear a família real holandesa. Então, seu ensopado de cenoura hoje pode parecer mais um arco-íris machucado do que uma postagem no Instagram. Você mastiga lentamente sua papa de vegetais. É simples, terroso, um pouco fibroso, mas estranhamente satisfatório. Você se pergunta se os nobres, com suas carnes assadas sem fim e figos açucarados, alguma vez sentiram falta desse sabor honesto e enraizado. Provavelmente não. Mas você sim. O sol está baixo e o jantar está finalmente no fogo novamente. Há um novo cheiro no ar, algo vagamente estranho. Você dá uma cheirada cautelosa. Carne sim, mas do tipo que levanta perguntas. Você mexe na panela borbulhante e puxa um pedaço de algo que lembra vagamente porco. É cinza fibroso e tem um cheiro que faz você pensar que provavelmente estava mais fresco na semana passada. Talvez. Carne na Idade Média era um bem valioso, mas frescor. Isso dependia de onde você morava, da rapidez com que cozinhava e se você tinha algum prestígio social para começar. Refrigeração não existia, claro. Então, como os medievais mantinham a carne sem que virasse um experimento científico, eles tinham métodos salgar, defumar, secar e embalar em gordura. Funcionava até certo ponto, mas também mudava drasticamente a textura e o sabor. Você não estava mordendo um bife suculento. Estava roendo algo mais parecido com carne seca encharcada em água salgada. O processo de preservação, muitas vezes, era o sabor. Carne muito salgada precisava ser fervida várias vezes só para ficar comestível. Cortes defumados tinham um sabor tão forte que especiarias ou vinagre eram adicionados depois só para equilibrar. Se você acha o churrasco moderno intenso,
experimente um cervo medieval pendurado em uma cabana enfumaçada por um mês. Historiadores ainda debatem se as pessoas desenvolveram tolerância ou se realmente achavam que isso era o que comida boa deveria ter gosto. Carne envelhecida não era necessariamente vista como um problema. Na verdade, em algumas receitas, um pouco de cheiro era preferido, como queijo, mas com menos regras. Nas cidades, as coisas eram ainda mais complicadas. Mercados de carne fervilhavam de atividade, mas sem refrigeração. Açougueiros corriam para vender suas mercadorias antes que apodrecessem. Vendedores desonestos, às vezes, disfarçavam carne duvidosa com molhos fortes ou a recheavam em tortas. Uma vez picada, temperada e embrulhada em massa, quem vai questionar? E aqui vai um detalhe curioso. Alguns livros de receitas medievais incluem instruções elaboradas para reviver carne estragada. Um método sugere mergulhá-la em vinagre e ervas por um dia. Outro recomenda ferver com cebolas até o odor desaparecer. Se a carne resistisse durante o cozimento, isso era só parte da experiência. Mas carne não era só arriscada, era rara. Para o camponês médio, comer carne era um luxo muitas vezes reservado para feriados ou festas. Galinhas eram mais úteis pelos ovos e porcos só eram abatidos quando não podiam mais ser alimentados. Um pedaço de bacon podia aparecer no ensopado, mas mais como tempero do que sustento. E nas mesas dos nobres, eles se saíam melhor. Em teoria, sim. Nobres tinham acesso à caça fresca, cervos javalis, coelhos e até importações exóticas como pavões ou ouriços. Sim, de verdade. Mas aqui está a reviravolta mesmo, a carne deles nem sempre era fresca. A caça precisava ser trazida de caçadas, às vezes transportada por dias, e muitas vezes envelhecida intencionalmente para melhorar o sabor. Digamos que a linha entre selvagem e intragável podia ser bem tênue. Para cobrir toda essa estranheza, molhos eram essenciais. Concocções grossas e picantes de vinagre, vinho, frutas e ervas eram despejadas sobre carnes para realçar, distrair ou apenas confundir o paladar. Um pato com molho de cereja delicioso. Um coelho em creme de mostarda discutível. E então, há os lendários pratos de assado sem igual animais recheados dentro de outros animais, em uma extravagância de bonecas russas. Imagine um pombo dentro de uma galinha, dentro de um ganso, dentro de um porco. Quando você chega ao centro, não sabe se encontrou uma codorna ou os restos do jantar da semana passada. Você dá uma mordida hesitante na carne da panela. É mastigável, salgada, ligeiramente suspeita, mas quente. E enche, e amanhã você provavelmente comerá a mesma coisa novamente. E honestamente, você está apenas grato por ela não estar se mexendo. Você comeu isso por 3 noites seguidas agora. Não pergunta mais o que tem dentro. Apenas se senta ao lado da lareira, escuta o suave plop das bolhas na panela e ergue sua tigela como se fosse um ritual. Isso é o ensopado, o sangue vital da culinária medieval. Se você está imaginando o ensopado como um prato único, é hora de ajustar. Ensopado não era uma receita. Era uma categoria, um estilo de vida, um mecanismo de sobrevivência. Qualquer coisa que pudesse ser fervida até um estado semilíquido virava ensopado. Grãos, leguminosas, repolho, restos de carne. Ervas secas, verduras selvagens, migalhas de pão, até cerveja sobrando. Se cabia na panela e não te atacava ativamente, valia. Você poderia chamar de guisado, mas isso seria generoso demais. Guisado implica pedaços. Isso é mais como uma papa, mas uma papa com propósito. O ensopado evoluía com as estações. Na primavera é ralo verde cheio de urtigas e azedinhas. No verão, engrossado com ervilhas e feijões. O outono traz vegetais de raiz e ossos com tutano. E no inverno, bem no inverno, você estica um repolho e reza. E aqui está a verdadeira reviravolta medieval. O ensopado nem sempre era salgado. Havia versões doces também. Imagine cozinhar arroz ou cevada com leite se disponível. Frutas secas, um pouco de mel, talvez até um toque de leite de amêndoas, se você estivesse esbanjando. Era na versão medieval de sobremesa
blancmange frumente, ou ensopado de arroz. Não exatamente pudim, não exatamente sopa. Não exatamente saboroso, mas mendigos não podem escolher. Historiadores ainda discutem se esses ensopados doces eram para ocasiões especiais ou apenas o resultado lógico de jogar ingredientes aleatórios da despensa na panela. De qualquer forma, eles quebravam a monotonia. Um pouco. E não vamos esquecer a divisão de classes. A nobreza tinha ensopado branco feito com farinha de trigo, branqueada, leite e frango. Os pobres tinham ensopado marrom feito com cevada, cebolas e desespero existencial. Mas mesmo para os camponeses, o ensopado tinha ritmo. Algumas casas mantinham uma panela fervendo a semana toda. Ingredientes eram adicionados conforme ficavam disponíveis, como uma sopa de limpa-geladeira medieval. A segunda-feira podia começar com cevada e feijões. Na quinta, talvez incluísse um nabo perdido, um osso e algumas folhas de repolho sobrando. Você mexia com frequência. Nunca deixava esfriar. Era chamado de ensopado perpétuo, e era literalmente comida que nunca acabava. E sim, às vezes, ficava com uma cor estranha. Você ignorava isso. Um fato curioso. Há um poema do século XIII que elogia o ensopado como o alimento perfeito para a vida monástica, humilde e nutritivo é infinitamente adaptável. Um monge podia viver de ensopado e orações sozinho, embora provavelmente também tomasse uma cerveja escondido. Mas mesmo com todas as suas falhas, o ensopado tinha uma vantagem inegável: calor. Uma tigela quente após um longo dia nos campos fazia seus dedos sentirem novamente. Acalmava suas articulações, dava algo para esperar, e preenchia o silêncio ao redor da lareira com vapor e respiração. Você toma sua colherada lentamente. Tem o mesmo gosto de ontem. Isso é ao mesmo tempo a melhor e a pior coisa sobre ele. Uma nota final: os medievais tinham receitas para ensopado. Receitas esparsas e vagas que soavam como encantamentos. Pegue boas ervas e ferva com grãos. Adicione carne se tiver. Só isso, sem medidas, sem tempo, sem notas de sabor. Apenas esperança e uma colher grande o suficiente. Você limpa a borda da tigela com um pedaço de pão velho e se sente quase satisfeito. Não feliz, não cheio, mas cheio o suficiente. E neste século isso é o melhor que o jantar pode ser. Você ouve música ao longe, alaúdes, o som grave de um tambor e risadas de alguém já meio bêbado. Esta noite você foi convidado para algo especial, um banquete nobre. Finalmente você pensa comida de verdade. Mas prepare-se, porque o que está prestes a chegar à mesa pode te surpreender, e nem sempre de um jeito bom. Vamos começar pelo básico. Banquetes nobres eram eventos extravagantes durando horas, às vezes dias. Mesas gemiam sob o peso de tortas, assados, bolos e centros de mesa decorados. Mas só porque parecia espetacular, não significava que tinha um gosto assim. Cozinheiros medievais amavam combinações ousadas, e sua ideia de equilíbrio culinário era excêntrica. Imagine isso: uma gelatina feita de caldo de peixe e leite de amêndoas, uma torta recheada com carne moída, frutas e açafrão. Ou que tal um cisne assado vestido novamente com suas próprias penas asas abertas, como se fosse voar? É espetáculo, sim. Agradável ao paladar. Isso é discutível. Historiadores ainda discutem se essas combinações malucas eram realmente apreciadas ou apenas toleradas por causa da novidade e da exibição. Os pratos muitas vezes priorizavam o impacto visual sobre o sabor coerente. Comida era tanto performance quanto nutrição. Veja a comida ilusória, por exemplo. Um prato podia parecer um castelo, uma árvore, ou até um dragão, mas ser feito inteiramente de massa moldada ou carnes moídas. Você podia estar na metade do jantar antes de perceber que sua maçã era, na verdade, pasta de porco tingida. Surpresa! E havia sutilezas que de sutis não tinham nada. Eram pequenas confeitarias decorativas servidas entre os pratos. Animais de marzipan, frutas douradas ou esculturas de açúcar em forma de santos ou feras míticas. Tudo comestível tecnicamente. Algumas deliciosas.
outras estranhamente calcárias. O cardápio de um banquete nobre podia incluir dezenas de pratos servidos em rodadas chamadas de removes. Entre os pratos, você podia desfrutar de uma apresentação musical, um poema ou um malabarista. Era entretenimento com acompanhamentos. E não espere talheres aqui também. Até os nobres comiam com as mãos, auxiliados por facas pessoais e talvez uma colher. A comida era servida em trenchers ou pratos de estanho. Você rasgava, mergulhava e sorvia como todo mundo só, que com roupas mais chiques. Mas o que realmente definia a culinária nobre eram os ingredientes. Especiarias estavam por toda parte, noz moscada no caldo canela, na ave açúcar em tortas de carne. Doce e salgado se misturavam. Um ganso podia ser embebido em mel, um peixe recheado com uvas e gengibre. Não eram acidentes, eram alta moda em forma de comida. Um exemplo famoso, mortreus. Era uma pasta feita de carne moída, migalhas de pão-ovos e especiaria servida quente e macia, quase como uma mousse de carne. Imagine oferecer isso em um jantar moderno. E não vamos esquecer as bebidas. Vinho fluía livremente, muitas vezes temperado ou diluído com água. Hidromel e cerveja também apareciam, e licores fortes podiam surgir no final da noite. Jogos de bebida não eram incomuns, e alguns jantares terminavam com o anfitrião desmaiado sob o estrado enquanto os criados limpavam bandejas de pavão meio comido. Um detalhe curioso. Em um banquete documentado, uma cabeça de javali cozida foi trazida à mesa com um pássaro vivo dentro da boca, treinado para voar como surpresa. Não está claro se os convidados aplaudiram ou gritaram. Você se recosta em seu banco de encosto alto, mastiga algo que tem um leve gosto de maçã e fígado e observa um bobo da corte equilibrando um pato na cabeça. O banquete é avassalador, perfumado e simplesmente demais. Mas é um mundo à parte do ensopado frio ao qual você se acostumou. Ainda assim, você meio que sente falta do seu repolho. A manhã após o banquete é sempre difícil. Sua barriga está estranha. Você não sabe se foi a gelatina de peixe, o vinho temperado, ou aquele momento em que acidentalmente comeu uma casca de amêndoa açucarada porque parecia parte da sobremesa. De qualquer forma, você está de volta até Vila Lagora, e a comida voltou à sua programação habitual, modesta, repetitiva e às vezes fraudulenta. Porque sim, mesmo na Idade Média, as pessoas encontravam maneiras de enganar o sistema alimentar. Vamos começar com o pão, a base da maioria das refeições. O moleiro moía seu grão no moinho local e o padeiro o assava em pães. Simples, certo, exceto que às vezes a farinha era suspeita. Podia ser esticada com feijão em pó giz ou até serragem. Por quê? Para aumentar os lucros, claro. E se você acha que rótulos de alimentos são uma preocupação moderna, pense novamente. Cidades promulgavam leis de pureza alimentar para regular o que podia ser vendido como pão ou cerveja. Padeiros pegos enganando clientes eram publicamente envergonhados, ou pior, multados em moedas pesadas que definitivamente não ganharam honestamente. Em uma cidade, padeiros desonestos eram desfilados pelas ruas com seus pães ruins, pendurados no pescoço como uma letra escarlate glutinosa. Historiadores ainda debatem quão comum era a fraude alimentar. Alguns sugerem que a maioria das pessoas era pobre demais para cortar custos. Outros argumentam que em mercados urbanos era prática comum. De qualquer forma, o fato de existirem leis mostra que a desconfiança era alta. Queijo também era uma aposta. Vinha em muitas formas, fresco, macio, duro, fedido e geralmente era seguro. Mas se fosse armazenado mal ou feito com leite velho, as coisas podiam ficar feias rápido. Queijo estragado podia ser disfarçado com ervas ou embrulhado bem para esconder o mofo. E não queijo azul ainda não tinha sido inventado. Aquele mofo verde não era gourmet, era um aviso. Enquanto isso, a cervejeira da cidade podia estar diluindo a cerveja, ou reutilizando o mesmo mosto de grãos muitas vezes. Algumas até adicionavam ervas com efeitos levemente intoxicantes para fingir potência mixologia medieval, no seu pior. Mas não era só a comida em si que era regulada, as medidas também eram.
As autoridades medievais temiam preços injustos, então os mercados estavam cheios de pesos e padrões oficiais. Mas surpresa, os vendedores ainda trapaceavam. Um pão podia ser vendido um pouco abaixo do peso. 1 litro de cerveja podia vir um dedo curto. Algumas cidades até tinham inspetores de pão que literalmente vagavam pelos mercados pesando pães como detetives de glúten rabugentos. E havia proibições alimentares outright. Em certas épocas do ano, particularmente durante a quaresma, carne era proibida. Açougueiros escondiam porco ilícito sob escamas de peixe. Tortas em forma de peixe podiam conter cordeiro. Em um incidente famoso, um açougueiro foi pego enfiando um frango assado inteiro dentro de uma carcaça de carpa para contrabandeá-lo para uma mesa sagrada. Pecaminoso, sim. Criativo, também sim. Nem tudo era desgraça e picaretagem, no entanto. Muitas leis alimentares eram projetadas para proteger a saúde pública, limitando a venda de carne estragada, impondo limpeza entre padeiros e cervejeiros e controlando preços durante fomes. Inspetores de alimentos existiam, não porque as pessoas eram más, mas porque a sobrevivência era difícil e a fome tornava a tentação ainda mais dura. Aqui vai um fato estranho. Na França do século XIV, havia lei sobre quantas pernas uma torta podia ter. Por quê? Porque tortas de carne em banquetes, às vezes, eram usadas para contrabandear mensagens drogas ou até pequenos animais para pegadinhas. Limitar o formato da torta ajudava a prevenir espionagem culinária. Você volta para seu almoço modesto um pedaço de pão de cevada e um naco de queijo duro. Você cheira o queijo com desconfiança. Não está mofado. Provavelmente ok. Você bate no pão. Não ecoa. Sólido o suficiente. E pensa em um mundo sem datas de validade, tudo é um pouco uma aposta. É sexta-feira e você já está com fome. Não porque a comida está escassa, embora sempre esteja meio que assim, mas porque você não pode comer o que realmente quer. Hoje é dia de jejum. Sem carne, sem laticínios, sem ovos. Só peixe se você conseguir encontrar. E se você está seguindo as regras da igreja corretamente, este é apenas um de muitos dias assim. Na Europa medieval, comida não era só sobre sobrevivência ou celebração, era uma questão de moralidade. E a moralidade vinha com o calendário. Em grande parte do continente, o jejum era exigido pela igreja às quartas-sextas. E durante a quaresma, um período de 40 dias antes da Páscoa. No total, o ano medieval incluía mais de 140 dias de jejum. Isso é quase metade do ano sem bacon, carne bovina ou ensopados cremosos na mesa. Então, o que as pessoas comiam em vez disso entra o peixe. Peixe era a grande brecha. Nem carne, nem totalmente inocente. Monges e nobres desenvolveram um gosto por enguias, carpas arenques e bacalhau. Alguns dias parecia que os rios tinham mais pressão econômica que os campos. Peixe salgado e seco tornou-se crucial. Arenque, em particular, era tão consumido que rotas comerciais inteiras giravam em torno dele. Se sua vila não tivesse acesso à água doce, peixe salgado chegava por carroça ou navio cheirando como um desejo e um aviso. Mas os pratos de peixe nem sempre eram humildes. Os ricos faziam do jejum um espetáculo. Uma família nobre do século XV servia água viva em dias de jejum. Outra oferecia lúcio recheado moldado para parecer ganso assado. Se você não podia comer carne, pelo menos fingia. Historiadores ainda discutem quão estritamente as pessoas seguiam essas regras. Algumas evidências sugerem que camponeses muitas vezes burlavam as regras por necessidade. Outras mostram ordens monásticas levando-as extremamente a sério, substituindo leite de amêndoas por creme-queijo feito de ovas de peixe, ou substitutos de carne feitos de nozes trituradas e frutas secas. Você, claro, não é monge. Está olhando as lentilhas fervendo em uma panela de barro rachada e se perguntando se alguém notaria se você jogasse um pedaço de bacon ali. Mas o sino da igreja toca. A culpa aparece. Você adiciona outra mão cheia de urtigas em vez disso. Há até evidências de que as regras de jejum estimularam inovação culinária. A necessidade de criar refeições sem produtos animais
Levou a receitas de leite de amêndoas, manteigas de imitação e molhos complexos com especiarias. Um prato chamado charlet, normalmente feito com carne, foi reimaginado com peixe e aveia. Outro pudim branco falso usava arroz e passas no lugar de miúdos. Ainda assim, para a pessoa comum jejuar, não era criativo. Era exaustivo. Você não tinha truta fresca, em um prato de prata tinha arenque seco que cheirava a celeiro. E no quinto dia da quaresma, aquele arenque já tinha sido reidratado mais vezes que seu pano de banho. A tensão entre festa e jejum moldava a alma medieval. Comida estava ligada à virtude. Comer carne numa sexta-feira podia render mais que julgamento, podia custar comunhão, reputação ou até uma multa. Pelo menos um cronista registra um padeiro sendo publicamente envergonhado por oferecer tortas de carne durante a quaresma. Dizem que ele foi forçado a comer seu próprio estoque na frente da multidão. Frio. Um detalhe curioso. A igreja realmente debateu se castores contavam como peixe. Por quê? Porque vivem na água e têm caudas como peixes. Alguns bispos decidiram. Sim, tudo bem. Coma a cauda, não o resto. Problema resolvido. Então esta noite você come lentamente. Lentilhas, cebolas. Talvez um peixe se tiver sorte. É quente e modesto e espiritualmente apropriado. Você mastiga em silêncio e tenta se sentir santo. Mas tudo em que consegue pensar é bacon. Você está envelhecendo agora. Seus joelhos rangem. Suas costas enrijecem a cada amanhecer. Seus dentes, bem eles já viram décadas melhores. Você está com poucos molares, e esses não são exatamente confiáveis. E ainda assim, o ensopado ainda é picante. Essa é a peculiar contradição da comida medieval. Mesmo ao envelhecer, mesmo ao perder a força de mastigar os pratos, não perdem seu impacto. Na verdade, algumas das refeições mais macias são também as mais fortemente temperadas. Não picantes no sentido de pimenta que ainda não tinha chegado, mas ricas em pimenta do reino, mostarda, rábano e ervas fortes. Esta noite sua refeição é familiar, uma papa macia de lentilhas e cevada cozida por tanto tempo que se rende a uma pasta espessa. É gentil com os dentes, mas sua filha adicionou sementes de mostarda trituradas e uma boa quantidade de sálvia seca. Pica um pouco, faz seu nariz franzir e seus olhos lacrimejarem, e honestamente parece um desafio. Historiadores ainda discutem por que os idosos medievais preferiam ou toleravam sabores tão ousados. Alguns sugerem que especiarias fortes ajudavam a estimular apetites enfraquecidos. Outros dizem que mascaravam a inevitável insipidez da comida macia. Ou talvez fosse apenas tradição, um lembrete de que mesmo mastigando com gengivas, você ainda merecia um toque de vivacidade. Também vale notar que a saúde bucal na Idade Média era uma jornada. Cáries existiam, mas não por excesso de açúcar, que era raro e precioso. Mais frequentemente, o dano vinha da areia. Farinha moída em pedra deixava pequenos pedaços de moinho no pão diário, lixando lentamente seus dentes a cada mordida. Com o tempo, isso levava a molares quebrados, nervos expostos e uma dieta que pendia para papas. Ainda assim, as pessoas se adaptavam. Mastigar era opcional. Ferver tornava tudo macio. Sopas caldos mingaus tornavam-se a dieta dos idosos, não por escolha, mas por necessidade. E quando mastigar falhava, engolir assumia. Há até evidências de que cozinheiros medievais desenvolveram comidas para inválidos, refeições suaves para doentes ou idosos. Incluíam mingaus aromatizados com vinho e ervas ou leite temperado aquecido suavemente sobre brasas. Uma receita encantadora pede um caldo de pão amolecido, cerveja e mel como um ensure medieval, mas com mais lúpulo. E aqui vai um detalhe curioso. A medicina medieval incentivava pimenta do reino e gengibre para idosos. Textos afirmavam que aqueciam os humores e mantinham o sangue circulando. Então, seu avô sem dentes e com 6 cordões de alho no pescoço estava basicamente seguindo ordens médicas. Você termina sua papa de lentilhas lentamente. A pimenta persiste. Você toma um gole de cerveja quente para suavizar.
Do outro lado da lareira, outro idoso sorri para você. Com exatamente 3 dentes depois, solta um suspiro satisfeito. Não é glamuroso, não é particularmente apetitoso, mas é seu. E nesta vida, comida macia com um sabor forte é uma pequena, mas importante vitória. Você ouviu os sussurros por semanas. Um mercador chegou da cidade portuária e ele trouxe açúcar. Açúcar de verdade. Não mel, não frutas secas, mas aquele tesouro raríssimo, doçura branca e cristalina. Você nunca provou. A maioria dos aldeões também não. Açúcar na Idade Média não é um item de despensa. É um luxo exótico e espírito importado. Como açafrão ou seda, tem um preço muito além do alcance de um trabalhador comum. Uma pequena bolsa custa mais que um ganso. E se você tiver sorte o suficiente para encontrá-lo, é mais provável que seja usado como remédio do que em uma refeição. Ainda assim, a nobreza não se cansa. Em cozinhas ricas, o açúcar é tratado como ouro comestível. É cozido em xaropes temperados, polvilhado sobre pratos de peixe, sim, peixe, e usado para moldar esculturas decorativas. Mesas de banquete brilham com castelos de marzipan, rosas de açúcar e sementes de erva doce cristalizadas. Há tortas onde frutas se escondem sob uma crosta polvilhada com açúcar e farinha de amêndoas, e a própria crosta pode ser esculpida em cisnes ou santos. Historiadores ainda discutem se as pessoas medievais realmente gostavam de comida doce ou apenas a valorizavam pela novidade e raridade. Afinal, em um mundo dominado por sal e fumaça, mesmo um pequeno estouro de doçura seria uma revelação. Mas o açúcar não é o único símbolo de status no cardápio. Amêndoas moídas em leite pasta ou farinha são outro ingrediente valioso, e passas, figos e tâmaras importados de climas mais quentes aparecem tanto em pratos de carne quanto em sobremesas. Um cordeiro assado com passas e canela, completamente normal. Um pudim de arroz com leite de amêndoas, açafrão e casca de laranja cristalizada. Isso é luxo. Você, no entanto, está encarando um prato modesto de lentilhas. De novo. Mas seu vizinho acabou de voltar de ajudar um mercador a descarregar caixas, e ele está segurando algo pequeno e disforme em um pano. Ele o parte ao meio e te entrega um pedaço. É um doce medieval, um aglomerado de nozes unidas com mel, e milagrosamente uma pitada de açúcar. Você dá uma mordida. É pegajoso, arenoso e tão doce que arde. Sua boca se enche de calor e sua mandíbula trabalha dobrado. Você nunca provou nada assim. Por um momento fugaz, você se sente rico. E essa é a estranha paradoxo da comida medieval. Os pobres comiam a mesma coisa todo dia. Os ricos comiam coisas que a maior parte do mundo nunca ouviu falar. Mas em todo o espectro, comida não era só nutrição, era uma declaração. Açúcar dizia, eu consegui. Leite de amêndoas sussurrava, sou refinado. Uma torta decorada com folha de ouro praticamente gritava, sou mais rico que você. E minha torta sabe disso. Um detalhe curioso. Em alguns banquetes, açúcar era usado para imitar carne. Bandejas inteiras de pernas de frango eram, na verdade, marzipan, pintadas para parecerem reais. Não enganava ninguém, mas os convidados aplaudiam mesmo assim. Você termina a última mordida pegajosa do doce de mel e lambe os dedos. Esse pedaço pode ser o único gosto de açúcar que você terá este ano. Mas por agora, é suficiente para sonhar com pudins de açafrão e cisnes de marzipan. Amanhã você estará de volta ao ensopado. Mas esta noite sua língua está dançando. É logo antes do amanhecer, e você está nas cozinhas do castelo, onde as coisas não são tão glamorosas quanto parecem. Fumaça gruda em tudo. Seus olhos ardem. Há gritos batidas galinhas sob os pés, e em algum lugar alguém está definitivamente sangrando por um acidente menor, cortando cebolas. Bem-vindo ao coração da culinária nobre Caos Fogo, e um número surpreendente de baldes de madeira. Cozinhar em um castelo medieval era um negócio perigoso. Para começar, a lareira aberta era enorme, muitas vezes do tamanho de um quarto pequeno. Rugia o dia todo, alimentada com toras do comprimento do seu braço.
O risco de queimaduras, inalação de fumaça ou fogo direto era constante. Se a chaminé estivesse entupida, e frequentemente estava, você cozinhava em uma nuvem. Você olha para cima. O teto está preto de fuligem, as vigas rangem com carnes penduradas e o chão está molhado com caldo derramado, tripas de peixe e algo não identificável que faz barulho sob os pés. Você não pergunta. Castelos grandes empregavam dezenas de cozinheiros ajudantes, garotos de espeto e fazedores de molho. Os garotos de espeto tinham arguably o pior trabalho, giravam espetos de ferro pesados sobre o fogo por horas, suando através das túnicas, enquanto porcos inteiros giravam lentamente. Não havia cronômetro nem termômetro, apenas instinto e uma palma cheia de bolhas. Historiadores ainda debatem se as cozinhas medievais eram tão caóticas quanto os registros sugerem, ou se essa imagem é exagerada pela literatura romântica. O que é certo é que eram barulhentas, quentes e incrivelmente arriscadas. O fogo precisava ser monitorado constantemente. Óleo derramado, faíscas voando. Lá se vai a despensa. E vamos falar do equipamento. Panelas do tamanho de banheiras. Conchas como pás. Facas de todos os formatos. Tudo precisava ser esfregado com areia ou palha sem sabão para sua panela de ensopado. Colheres não eram padronizadas. Tábuas de corte não existiam. Você cortava a carne diretamente em tampos de mesa ou troncos de árvores enormes. Castelos armazenavam comida em porões despensas e depósitos, cada um com sua própria equipe. Salas frias eram raras, então preservação significava salgar, secar ou embalar em barris. Você abria um barril de peixe e torcia pelo melhor. Se sibilasse, você fechava rápido. E não esqueça a casa de defumação. Cheirava glorioso e terrível, ao mesmo tempo bacon truta e madeira enegrecida se misturando em um perfume de sobrevivência. Mas se você ficasse muito tempo, saía cheirando a bota queimada. Ainda assim, por todo o seu caos, cozinhar no castelo era surpreendentemente estruturado. Cardápios eram planejados de acordo com dias de festa e calendários de santos. A comida precisava ser preparada na ordem certa, tortas, antes de assados molhos no último minuto. O chefe de cozinha, ou maître queux, orquestrava tudo como um maestro meio maníaco com uma faca de açougueiro em vez de batuta. E acidentes aconteciam. Incêndios, intoxicação alimentar, espetos quebrados e, uma vez, um ganso muito irritado que escapou no meio da depenagem e causou uma avalanche de farinha. O cão do castelo adorou aquele dia imensamente. Um detalhe curioso: alguns castelos empregavam um cão de espeto, um cachorro de verdade treinado para correr em uma roda que girava um espeto de assar. Não está claro se o cão achava isso empoderador ou profundamente ofensivo, mas havia momentos de calma. Pão crescendo no canto, o suave gotejar de ensopado em tigelas, o orgulho silencioso de um molho engrossado na medida certa. Comida era trabalho, mas também era amor, pelo menos nos dias em que o javali não pegava fogo. Você enxuga a testa, se afasta da lareira e respira um ar que não é 50% cinzas. A refeição está quase pronta. As bandejas serão levadas para cima, o banquete começará e ninguém na mesa jamais verá as queimaduras e hematomas que custaram para chegar lá. Mas você saberá. Você está de volta em casa agora, sentado em um banco bambo ao lado do fogo, beliscando seu jantar modesto. É uma mistura familiar, um pouco de pão de cevada, uma camada de queijo macio, uma concha de caldo grosso de cebola. Não é chique, não é novo, mas é seu. E na Idade Média, o que você comia dizia mais sobre seu lugar no mundo do que seu sobrenome jamais poderia. Porque comida não era só sobre fome, era sobre moralidade. Nesta era o que você escolhia comer, e quando estava profundamente entrelaçado com pecado e virtude. Carne era quente e pecaminosa. Peixe era frio e puro. Dias de jejum eram para humildade. Dias de festa para celebrar o divino. A saúde espiritual de uma pessoa era considerada refletida em seu apetite e maneiras à mesa.
Camponeses comiam refeições simples, feijões raízes, pão escuro. Eram elogiados por sua frugalidade, mesmo que viesse da necessidade e não da escolha. Enquanto isso, gula era um pecado, mas de alguma forma só pecaminosa se você não fosse rico. Nobres podiam se entregar a banquetes luxuosos, especiarias exóticas e comidas esculpidas em feras míticas. Seu excesso era visto como reflexo do favor divino, o seu um teste de paciência. Historiadores ainda discutem se esses quadros morais eram sinceramente seguidos ou apenas pregados dos púlpitos. De qualquer forma, comida era uma arena de julgamento espiritual. Uma gota de cerveja derramada podia não significar nada, ou ser interpretada como um sinal para jejuar no dia seguinte. Um desejo por ganso durante a quaresma. A própria tentação. Mas sob os sermões e os gráficos de pecados, a comida também refletia divisões mais profundas. Classe, gênero, poder. Nobres mulheres eram esperadas para comer delicadamente, recusar ensopados pesados e tomar colheradas delicadas. Homens, enquanto isso, eram elogiados por apetites robustos, desde que não arrotassem alto demais na frente do bispo. Até como você se sentava à mesa importava, acima do sal ou abaixo, perto do assado ou raspando da panela vazia. Comida espelhava toda a sua posição na vida, desde a primeira tigela matinal de ensopado até o banquete fúnebre final, onde pão e cerveja eram distribuídos em seu nome. E ainda assim, havia momentos pequenos, momentos humanos em que essas linhas se desfaziam. Uma vila compartilhava uma panela em tempos difíceis. Um nobre doava pão aos pobres no Natal. Um monge passava uma fatia de maçã para uma criança camponesa. Comida se tornava mais que status. Tornava-se bondade, um fato curioso. Alguns testamentos medievais deixavam instruções para a comida da alma pão e queijo, a serem distribuídos aos pobres após a morte da pessoa, na esperança de acelerar sua jornada pelo purgatório. Mesmo na morte, o que você dava de comer aos outros ainda importava. Você termina sua refeição lentamente. O fogo crepita. Um vizinho bate à porta e traz um pedaço de arenque defumado só porque sim. Você sorri, parte seu último pedaço de pão ao meio e compartilha. Porque neste mundo estranho, enfumaçado e faminto, comida é mais que terrível. É profundamente humana. O fogo agora está baixo. Você se senta na quietude, a barriga aquecida pelo caldo, o corpo amolecido pelo longo ritmo de um dia duro e de um século ainda mais duro. Lá fora um vento suave sussurra por entre palha e madeira, e o cheiro de fumaça de lenha gruda na sua manga. Suas mãos descansam no colo cansadas, mas em paz. Ao seu redor não há banquetes, nem servos, nem potes de especiarias ou trenchers dourados. Apenas a respiração silenciosa da lareira e o suave conforto de algo suficiente. Você pensa em todas as refeições que teve. Algumas insossas, algumas amargas, algumas quentes demais ou humildes demais. Você lembra da ardência doce da mostarda no nariz, a mastigação do pão áspero, o calor picante da cerveja azeda no café da manhã. Não eram perfeitas, mas matavam a fome. E para um mundo como este, isso era seu próprio tipo de milagre. A mesa medieval raramente estava cheia, mas sempre tinha significado. Um lugar de sobrevivência, de comunidade, de pequenas alegrias e resistência obstinada. Cada panela mexida, cada crosta compartilhada, cada lentilha contada, eram atos de resiliência embrulhados no ordinário. Então, enquanto fecha os olhos, agora imagine aquela última colherada de ensopado quente, o murmúrio da conversa, o ranger do banco de madeira sob você. Deixe sua respiração desacelerar. Deixe seus pensamentos se soltarem. E enquanto as brasas se transformam em cinzas, lembre-se mesmo nos tempos mais difíceis, mesmo através do caldo mais insosso, as pessoas encontravam maneiras de nutrir umas às outras. E você fez parte dessa história esta noite.